O Som da Obra, o podcast parceiro da construção. O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção nessa temporada especial direto do PDC Talks 2022, Conexões que Transformam. Olha, tá muito legal, muito assunto interessante acontecendo aqui para você. São 3 palcos simultâneos, né? São palestras silenciosas, todo mundo de fone e aí em toda essa área do WTC Golden Hall aqui, as pessoas vão acompanhando as 3 palestras sem uma interferir na outra, com fone de ouvido. É muito legal, é um evento muito bacana que está acontecendo aqui e a gente está aproveitando para fazer essa temporada especial do Som da Obra, que é o podcast do parceiro da construção, e trazendo aqui para essa nossa sala de bate-papo os convidados especiais que estão dando show em suas palestras. E a nossa próxima convidada de mais este episódio agora é a Camila Aliadef, ela que é marketing e captação de recursos na ONG Mulher em Construção, uma ONG preocupada na inserção, na capacitação das mulheres para esta grande área da construção civil. Camila, prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouco para a gente como é que é o trabalho que a ONG realiza. Prazer, obrigada pelo convite. A organização nasceu em 2006, Sim. No Rio Grande do Sul. Muito do inconformismo da Bia Kearney, que é a nossa fundadora e presidente, com a situação da mulher. Sim. Então, como que a gente ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade social a se inserirem no mercado da construção civil? A primeira ideia lá atrás, quando a gente começou, foi um projetinho muito pequeno, com 20 mulheres, para ensinar elas pequenos reparos. Sim. Então, por que não ensinar a arrumar, trocar uma lâmpada, consertar uma tomada, trocar um chuveiro? E isso foi um sucesso, as mulheres queriam muito aprender, queriam ter essa independência, e aí muitas delas começaram a pensar, poxa, eu posso transformar isso numa profissão, né? Eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso começar uma carreira. E aí as coisas foram crescendo, então há 16 anos que a gente vem trabalhando com esse tema, o tema da diversidade, da inclusão da mulher no mercado de trabalho. As mulheres têm muito potencial para trabalhar nessa área, elas têm muito interesse, elas têm uma mão de obra que é muito delicada, limpa, responsável, e a gente escuta muitos relatos de empresas que trabalham com a gente, contratando essas mulheres, de que a diversidade traz muitos benefícios para a obra, né? Então, quando entra uma mulher na obra, a obra muda. Sim. A obra está mais organizada, a obra está mais limpa, o desperdício de material muda, diminui muito. Então, a gente acredita que tem um potencial muito grande. A gente tem um problema social muito grave para resolver no país. Então, muitas mulheres desempregadas, 50% das mulheres hoje são chefes de família, e a gente quer trabalhar dentro dessas comunidades, dessas periferias, dando oportunidade para essas mulheres. Olha, Camila, você, na sua introdução, você já respondeu dessa importância, né, da inclusão aí, dessa diversidade, né, colocar as mulheres na área da construção. Como você falou, elas têm um olhar diferenciado, dão um toque diferente, né? E aí até uma experiência que eu quero contribuir aqui também. Eu tenho 2 obras ao lado da minha casa, do meu apartamento. E uma delas, vários andares que eu consegui acompanhar, todos os pisos foram feitos, os assentamentos, né, dos revestimentos ali, foram feitos por mulheres. E eu achei muito legal, porque é a primeira vez que eu consegui ver em atuação numa grande construtora fazendo esse tipo de trabalho. E aí, nesse sentido que vem a minha segunda pergunta aqui para você, que é a seguinte: como é que as empresas podem incentivar essa inclusão das mulheres na área da construção civil, no canteiro de obras? Como é que elas podem estar inserindo a mulher nesse processo todo? A gente vem recebendo ao longo dos últimos anos muitos pedidos das empresas, né? Procurando mão de obra qualificada feminina. A minha resposta é sempre mais ou menos a mesma.
a gente não tem essa quantidade que o mercado precisa. Sim. A gente precisa investir na capacitação delas. Certo. É um processo longo, né? Um processo contínuo. A gente precisa começar para daqui 2, 3, 4 anos a gente mudar esse cenário, aumentar aquele número de 10% de mulheres para pelo menos 20, 30. Mas hoje, o que a gente tem feito? A gente tem capacitado grupos de mulheres para entregar para as construtoras, né, para as empresas que querem absorver essa mão de obra. Mas muito com cuidado, e isso é uma coisa que eu falo muito para as empresas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está mexendo muito com a vida dessas mulheres, né? São muitas expectativas, são muitos sonhos. Então, que tipo de ambiente essas mulheres vão encontrar nas obras, vão encontrar nas empresas? Então, todo esse preparo desse ambiente é muito importante. É tão importante quanto a qualificação das meninas. Então, a gente tem feito a qualificação das meninas para poder contribuir para esse crescimento do mercado. Então, quanto mais empresas tiverem apoiando a mulher em construção, mais mulheres a gente vai conseguir tirar da situação de vulnerabilidade e dar uma oportunidade para elas. E esse conselho vale também para todos os profissionais que não são especificamente de empresas, mas que gostariam também de contribuir nesse processo de inclusão, Camila? São, também, todo mundo. Eu acho que a gente costuma fazer um processo muito inclusivo. Então, para a gente é muito complicado a gente trabalhar só com as mulheres. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, tem que trabalhar com os homens também. Né? Então, os homens têm que fazer parte dessa decisão. Então, se a gente não tem os homens inseridos nas decisões, também dividindo com a gente as preocupações, os anseios, os medos, a gente não consegue. Então, outras empresas que também querem fazer a inserção das mulheres nas suas áreas, pode ser na área de mineração, pode ser na área do gás, da elétrica, diversas áreas, né? Toda essa mudança cultural, a gente também dá esse suporte. Então, que tipo de mudança você tem que fazer dentro da sua empresa para que os colaboradores aceitem essas mulheres? Então, todo esse preparo, todo esse desenvolvimento também faz parte do nosso trabalho. A gente conseguir mudar o mercado, né? Não só as mulheres, mas também o mercado, para que o mercado possa reter essas mulheres e elas continuem trabalhando nessa área. Então, para a gente, tem que ser um trabalho conjunto. Todo mundo tem que estar junto e acreditando que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Agora, Camila, dentro do trabalho que vocês realizam na ONG, né, Mulher em Construção, o que você pode citar para a gente assim? Como é que os cursos, os programas ajudam essas mulheres? Como é que é o desenrolar de toda essa nova possibilidade ou dessas novas possibilidades que se abrem para o público feminino? Olha, as histórias são lindas e, na verdade, a gente queria muito fazer um podcast para contar todas as histórias Bora, do canteiro de obras, porque são muitas histórias. A diferença que a gente faz na vida delas é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Então, a gente tem, eu estava contando ali na minha participação agora, a história da dona Jurema, que ela é uma senhora negra, que já é mãe de muitos filhos. O sonho dela, ela tem 65 anos. Puxa vida. O sonho dela sempre foi trabalhar com obra e ela nunca conseguiu realizar esse sonho. Então, ela já foi diarista, ela já foi cuidadora de idosos. E quando ela viu a Mulher em Construção, eu fui fazer uma palestra numa outra organização e ela se interessou. Ela falou, é agora a minha chance. Então, ela fez o curso, ela fez 2 cursos com a gente e agora ela foi contratada pela construtora Cury para trabalhar na área de assistência técnica. Então, assim, começando uma carreira CLT nessa altura da vida, né? Sim. Não tem idade para a gente começar. E ela contando para a gente isso é muito bonito, porque ela nunca imaginou que ela fosse realizar esse sonho. E tem muitos empecilhos, né? Sempre vai ter alguém que vai falar, mas você vai fazer isso? Você tá doida? Imagina, com a sua idade. Então, tem as pessoas que ficam muito reticentes, mas tem as outras as filhas que incentivaram. Então, assim, vai fazer, você tem que fazer, né? Então, a história da dona Jurema, para mim, é muito importante. A gente tem N outras, assim, meninas que
Uma outra delas, que também faz parte da organização há muito tempo, a Jaqueline, que era uma menina também, mãe solteira, tinha 2 filhas, o marido foi preso, uma história de abuso, de relacionamento muito complicada. E ela começou a fazer um curso com a gente. E aí ela percebeu que ali era a chance que ela tinha de sair daquela situação. Sim. Né? E hoje ela trabalha como restauradora. Ela está restaurando o Palácio Piratini do Rio Grande do Sul. Puxa, que maravilha. Lindo, lindo. Olha, realmente, até pela sua fisionomia, a história da dona Jurema aí realmente deve ter mexido com você e com todas as pessoas que estão envolvidas na ONG. E eu acho que é o melhor exemplo. Primeiro, que nunca é tarde para começar, para realizar um sonho, né? Por mais difícil que seja a situação, né, as dificuldades que a vida tenha trazido para a vida dessas mulheres, elas estão encontrando um novo sentido para a vida delas, não só profissional, uma nova profissão, tal, mas como você falou, a realização de um sonho, a independência financeira, né, uma nova possibilidade dentro do mercado de trabalho. É todo um trabalho que não visa só a questão profissional, mas como ser humano, né, Camila? Eu acho que o envolvimento que a gente tem com elas, o acolhimento, elas se sentem muito à vontade naquele ambiente, elas começam a dividir histórias com as outras alunas, ali elas criam relações e amizades, e dali elas têm força uma na outra para começar até um pequeno negócio. Então, eu vou me juntar com a fulana e a gente vai começar um serviço de pintura. Né? Então elas vão criando os grupos, elas vão criando as redes de contato e uma vai se apoiando na outra, porque as histórias são muito semelhantes. Então as dificuldades são muito parecidas e como a gente trabalha sempre nas comunidades, elas de alguma forma já moram perto, já se conhecem, então elas têm ali algumas afinidades já. Então realmente é um trabalho que faz a diferença na vida delas, a gente sente isso todo dia, né? Assim, a gente aprende muito mais do que a gente ensina, porque pra gente parece tão pouco aquilo, mas para elas é tão grande, Sim. É tão importante e muda a vida delas, né? A gente agora nessa última turma da Curi, foi muito bonitinho porque elas ganharam o capacete rosa e aí todas mandaram foto das filhas com o capacete rosa dizendo: minha mãe agora é uma pedreira, eu quero ser uma pedreira igual a minha mãe. Então é muito bonito, é muito lindo. Agora, quais são os próximos passos, o que está sendo planejado aí para a ONG Mulher em Construção, que você pode contribuir aqui com a gente, né? Dar algum spoiler, quais são os próximos passos e como quem está ouvindo a gente ou acompanhando também por imagem pode colaborar com vocês? Então, 2023 vai ser um ano bem importante para a gente. A gente está se consolidando em São Paulo, a gente começou em São Paulo em 2020, no meio da pandemia. Então, 2022 foi o ano que a gente conseguiu realizar muitos projetos. A gente tem agora um espaço físico aqui em São Paulo, Sim. Uma casa, uma sede da Mulher em Construção. A gente quer realizar mais oficinas nessa casa. A gente quer desenvolver a área do entorno, que é ali no Campo Limpo, Taboão da Serra. Então, a gente quer ficar pelo menos 2, 3 anos nesse espaço, nessa área, para desenvolver essas mulheres, começar a criar ali, fomentar o comércio local e depois, quem sabe, ir para a região norte de São Paulo. Então, a gente tem aí uma ambição de pelo menos dobrar o número de mulheres capacitadas para o ano que vem, né? A gente tem também 2 novos projetos que a gente está para lançar no comecinho do ano. A gente vai ter o Dia Internacional da Mulher em março. A gente está preparando um pacote que as empresas podem nos ajudar com isso. A gente é sempre muito procurada nessa data. A gente queria que essa data se estendesse por mais meses, mas vamos aproveitar o mês da mulher para a gente poder estar dentro das empresas. Então, de repente, chamar a Mulher em Construção para fazer uma pequena oficina, para poder fazer uma palestra, para a gente começar a plantar essa sementinha dentro da cabeça das pessoas, de como que é a diversidade na prática, o que a gente precisa fazer. A melhor maneira, então, das pessoas que estão ouvindo colaborarem é incentivarem aí seus gestores, né? Você que é um executivo de uma grande empresa pode estar colaborando também. É um trabalho fantástico, né, do Mulher em Construção, e vocês atendem o Brasil inteiro. A gente está principalmente no Rio Grande do Sul e em São Paulo, mas a nossa ambição é ir para o Brasil todo. Né? A gente, assim, tendo apoio, tendo suporte, a gente quer ir para o Brasil todo. E eu acho que fica
a mensagem de que nós somos uma organização sem fins lucrativos, então a gente precisa de apoio para poder sobreviver, continuar os nossos trabalhos. Então, as empresas são muito convidadas a nos apoiarem. A gente tem um modelo de negócio que chama Selo Rosa, que são as empresas que apoiam a mulher em construção, que estão grudadas ali na nossa missão e na nossa visão, que também querem esse tipo de mudança para dentro da empresa deles, e a gente vai ajudar essas empresas. Então, a nossa ideia é criar um grupo forte para poder dar mais legitimidade para a nossa causa. Então, eu convido todas as empresas a conhecerem mais o que é o Selo Rosa e aderirem a esse selo, para que a gente tenha empresas certificadas com esse selo, que são empresas comprometidas com a diversidade e a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Perfeito. Camila, agradecer muito a sua participação aqui com a gente, mais esse episódio do Som da Obra. Parabenizar você e todas as pessoas que estão envolvidas na ONG Mulher em Construção, e deixar o recado aqui para quem está acompanhando a gente. É o seguinte, olha, a Camila terminou agora uma palestra aqui falando sobre a importância da diversidade na área da construção. Essa palestra na íntegra da Camila está disponível, melhor dizendo, no Parceiro da Construção. É só você entrar, se cadastrar para você ter acesso a essa palestra, ok? E você que está acompanhando o podcast O Som da Obra, né, por todas as plataformas de áudio e também pelo YouTube, acompanhe também no site parceirodaconstrução.com.br muito mais informações sobre a área da construção, iniciativas como essa do Mulher em Construção, que são fantásticas e vêm para colaborar nesse grande ecossistema da construção civil. Camila, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você. A gente volta daqui a pouco com mais um episódio para você aqui no Som da Obra, o podcast do Parceiro da Construção. O Som da Obra, o podcast Parceiro da Construção.